Bem-vindos ao Tudo é Economia. Nos últimos tempos têm-se avolumado sinais problemáticos no setor da restauração, com algumas notícias de encerramentos e de despedimentos. A culpa será, pelo menos em parte, da forte subida dos preços que tem levado muitas famílias portuguesas, sobretudo, a fazerem cada vez mais refeições em casa. Ao mesmo tempo, é muitas vezes tarefa difícil conseguir uma vaga em muitos restaurantes, sobretudo nos principais centros turísticos, como Lisboa ou o Porto. Sinais aparentemente contraditórios que levam a uma questão fundamental. Há ou não uma crise na restauração? E o que esperam os empresários do setor no próximo orçamento do Estado? Questões que vamos analisar com Ana Jacinto, secretária-geral da Arespa, Associação da Hotelaria e Restauração. Bem-vinda uma vez mais ao Obrigada. Tudo é Economia. Ana Jacinto, há ou não uma crise no setor da restauração? Bom, antes de mais, boa noite, muito obrigada pelo convite e é um prazer revê-lo. É prematuro falarmos em crise no setor da restauração. Antes de mais, parece-me que é importante dizê-lo, o setor do turismo, que continua a ser o motor da nossa economia, está a crescer. E isso é bom dizê-lo, e já lá vou à restauração, mas é bom dizer que continuamos a crescer. É verdade que os dados estatísticos do INE, estatísticas rápidas, de julho, dão-nos aqui uma desaceleração e um ligeiro decréscimo nas dormidas, mas... Decréscimo nas dormidas dos portugueses. Das dormidas dos portugueses, Sim. Compensada pelas dormidas Sim. internacionais. Certo. Não é? Sendo que ainda não temos os dados de agosto e estamos convencidos que os dados de agosto recuperam esse mesmo decréscimo. Contudo, se olharmos para o acumulado de janeiro a julho, nós temos o setor a crescer e a crescer de forma sustentada. E isto quer dizer o quê? Que é muito importante antes de passar à sua questão. Isto quer dizer que nós conseguimos diversificar mercados, que é muito importante para o setor, para o país. Diversificar mercados porquê? Porque não só temos os nossos mercados habituais, como temos mercados que não são tão habituais a crescer. O mercado da Polónia, os Estados Unidos, o canadiano, Países Baixos, Dinamarca, todos eles cresceram. Estados Unidos em especial, não é? Estados Unidos em especial. Depois diversificámos o território. Outra coisa muito importante, isto é, demos mais turistas a territórios onde não tinham tantos turistas, e isso também é muito importante, e depois estamos a esbater gradualmente a sazonalidade, que, como sabe, também é um problema gravíssimo do nosso país. Portanto, não vivemos só de número de turistas, é tão importante ou mais estes dados que convém salientar. No que diz respeito à restauração em concreto, de facto temos tido alguns sinais que nos têm preocupado. O território é muito assimétrico e aquilo que disse muito bem. Nós temos, de facto, empresas que dizem que correu e que está a correr muito bem e temos empresas a darem-nos sinais de grande preocupação. Tem tudo a ver com o território, tem tudo a ver com o facto de algumas destas empresas dependerem muito do mercado interno e outras não tanto. Aquelas que dependem mais do mercado interno são aquelas que nos dão conta de maiores aflições. E isto porquê? Porque, de facto, o poder de compra dos portugueses diminuiu. Também foram afetados eles próprios pela inflação, as taxas de juros, todas estas crises que afetaram o nosso setor também afetou a população em geral. Hábitos que mudaram, o perfil do consumidor também mudou. Portanto, tudo isto impactou diretamente com algum tipo de restauração. Mas tem dados concretos sobre, por exemplo, quantos restaurantes fecharam este ano, quantos abriram? Porque Sim. também é preciso sempre olhar para o saldo líquido, não é? O saldo Porque abrir e fechar dados... empresas ou abrir e fechar restaurantes é uma coisa normal, não é? O saldo dos dados oficiais continua a não revelar preocupação, porque continuamos a ter mais empresas a abrir do que aquelas que encerram. Mas como sabe Quando diz também... empresas, diz da área da restauração. Da área da restauração, sim. Mas como sabe tão bem quanto eu, este setor é um setor que, quando fecha portas, as portas são fechadas de forma silenciosa. Não contam para as estatísticas. Normalmente não são insolvências oficiais e formais. Normalmente os estabelecimentos encerram, fica lá um papel à porta a dizer encerrado para férias e nunca mais abre. E, portanto, estes encerramentos não contam para a estatística.
Os dados oficiais que nós temos, infelizmente, são apenas os dados que a Aresp recolhe das suas 16 delegações espalhadas no território, que vamos inquirindo constantemente as empresas. Sim, mas essa informação também tem valor, não é? É muito valor. E é por isso que nós dizemos aquilo que dizemos. E que dados são esses? E a conclusão chega com esses dados? É isso que eu lhe estava a dizer. Nós, através deste reporte que vamos tendo diariamente, apercebemos-nos que o setor está com alguns sinais de preocupação, porque algumas empresas nos dizem que não sabem se vão continuar de portas abertas. Mas quer concretizar, por exemplo, desde o início do ano tem dezenas, centenas, ainda não ordem de grandeza? Não, ainda não temos. Estamos ainda, é como lhe digo, é muito prematuro para estarmos a falar de crises, até porque o mês de agosto ainda não foi encerrado, o ano ainda está praticamente por apurar e, portanto, ainda é muito prematuro. Agora, era crucial que, de facto, o setor tivesse dados oficiais, porque, como sabemos, existe um cadastro que está previsto na legislação que nem sequer existe na restauração. Portanto, nós não sabemos quantos estabelecimentos existem, que tipologias de estabelecimentos existem na verdade. Os dados que são tratados normalmente são sociedades financeiras, não são empresários em nome individual, e no nosso setor a maioria são empresários em nome individual. Sim. Portanto, por tudo isto, o que a Aresp está a fazer é trabalhar num observatório com a Nielsen para ver se conseguimos dados mais reais e mais... Essa informação é importante para ter o retrato do setor, não é? Nós temos um congresso que vamos realizar no próximo dia 11 e 12 de outubro em Aveiro e já pretendemos lançar alguns dados deste observatório que estamos a trabalhar com a Nielsen, porque, infelizmente, não há dados oficiais. Quando falamos de turismo, falamos sempre muito de dormidas, hóspedes, receitas e proveitos do alojamento e não tanto da restauração, por ausência de dados. Centremos de facto a questão da restauração. Essa menor procura, por exemplo, por parte das famílias portuguesas, tem a ver com os preços? É como lhe digo, o poder de compra baixou e, portanto, obviamente que tem a ver com os preços. Vamos lá ver. Não se esqueça que o nosso setor de atividade, agora falando da restauração em particular, foi dos mais afetados pela pandemia. Sim. Quando saímos da pandemia, o setor atravessou uma outra pandemia económica, não é? A inflação. Sobretudo a inflação alimentar. Portanto, as empresas não conseguiram restabelecer-se suficientemente. Depois foram apanhadas pelo aumento das taxas de juros, depois foram apanhadas por toda a conjuntura económica que estamos a viver. Os empréstimos, Covid, porque, como sabe, as opções políticas que foram tomadas não foi de injetar financiamento nas empresas, foi de criar endividamento às empresas e agora as empresas estão a pagar. E, portanto, não podem reestruturar esses empréstimos, porque a banca, ao reestruturar estes empréstimos, coloca as empresas numa lista negra do Banco de Portugal, portanto, elas têm que pagar os empréstimos tal como eles foram definidos. Tudo isto são encargos para microempresas, não se esqueça que o perfil das empresas é muito micro, com uma saúde financeira muito débil, que não conseguiram recuperar nada disto. Até porque ao longo deste tempo não conseguiram aumentar preço ao consumidor, como o alojamento conseguiu fazer com mais facilidade. Porquê? Porque o alojamento está mais estruturado, empresas mais organizadas e mais dependente, não tão dependente do mercado interno, porque tem um mercado internacional. Aqui na restauração temos várias tipologias. Aquela, como lhe dizia, muito dependente do mercado interno, com mais dificuldade em fazer ajuste de preço, e outra que mais dependente do mercado internacional que o fez, embora houvesse subida de preço transversal, porque de outra forma estamos a trabalhar só para pagar custos, não é? Sim, vi dados da própria Aresp que indicam que 37% das famílias portuguesas reduziram o número de refeições feitas fora de casa. Estes números mantêm-se atuais? Esses números são resultado de um estudo da Nielsen, Sim. que apresentou esses dados no princípio do ano e foram dados de 2023. Mas já em 2023 vinhamos com esta tendência. Portanto, o que nós apurámos através desse estudo é que 41% dos portugueses está a consumir menos na restauração. E isso é um dado também preocupante. E porquê que está a consumir menos? É exatamente porque os preços, a inflação, a perda de poder de compra, são esses os motivos alegados por esse consumo na restauração. Mas apesar destes sinais de preocupação, não lhe chamaria crise, em muitos restaurantes, como eu disse no início, em Lisboa, no Porto, mas não só, muitas vezes é quase impossível marcar mesa. Como é que se explica esta aparente contradição entre os problemas que muitos sentem e espaços esgotados?
Por isso é que eu lhe digo, há muitas assimetrias, não é? Nós temos estabelecimentos onde o consumidor não é apenas o consumidor interno e, portanto, aqueles estabelecimentos que também vivem do consumo internacional estão menos mal e, portanto, há uma procura maior. E depois as pessoas, até resultado desse estudo que fizemos com a Nielsen, consomem menos na restauração, mas quando consomem procuram experiências, procuram tipologias e segmentos mais elevados. E, portanto, é normal, dados estes dados que estamos a ter, que determinadas tipologias de estabelecimentos tenham mais procura. Portanto, não há crise propriamente dita nos restaurantes mais caros. Imagino que possa também sentir-se menos nos restaurantes muito baratos. É aqui, nos restaurantes de preços intermédios, que pode estar o maior foco de preocupação? Eu não lhe posso responder assertivamente e com convicção a essa questão, porque não temos dados que o comprovam. O que sabemos é que há estabelecimentos que estão a funcionar bem e outros que não estão a funcionar bem. E que sabemos, e isso sim, posso lhe dizer, que aqueles que não dependem só do mercado interno estão a trabalhar melhor. É isso que lhe posso dizer. Depois são muitas assimetrias, o território varia muito, há muita incerteza, há dias em que trabalham bem, há dias em que trabalham muito mal, há muita incerteza, coisa que não acontecia há anos atrás. E, portanto, o setor está muito receoso, está com muitas dúvidas, há diminuição clara de procura, mas também há estabelecimentos onde isso não acontece. Portanto, é difícil ainda tirar conclusões. O setor do turismo anda há muitos anos a defender que é importante atrair turismo de qualidade. Turismo de qualidade, intuitivamente digo eu, significa preços mais altos. Este afastamento dos portugueses dos restaurantes não é uma consequência desta estratégia do turismo de qualidade? Temos que ter sempre a preocupação do equilíbrio, não é? Nós queremos, obviamente, melhores turistas. Porque é assim que podemos ter um turismo mais sustentável. Agora, temos que ter cuidado na subida de preços, por duas razões. Primeiro, quando subimos o preço, temos que ter uma oferta que justifique a subida de preço. E, portanto, temos que oferecer uma oferta cada vez de maior qualidade para justificar o preço que estamos a apresentar. Sou pena de termos uma fuga de clientes para outros mercados concorrentes. E depois temos que pensar também no mercado interno. Mas aqui a nossa preocupação tem que ser tentar aumentar o poder de compra do nosso mercado interno e não diminuir este poder de compra, que é aquilo que tem vindo a acontecer. Nós estamos a sentir, por força das várias políticas que temos vindo a assistir, uma diminuição do poder de compra da nossa população. E é isso que não se deseja, porque isso afeta diretamente o setor da restauração. Mas também não há restaurantes a esticar os preços? Mas, ouça, esticar os preços, eu não sei o que é esticar os preços. O que eu sei estão muito assentos é que... no turista e têm estado sempre muito assentos no turista estrangeiro mais endinheirado, praticam um determinado nível de preços que às tantas os portugueses não conseguem suportar. Certo. As empresas não podem estar a trabalhar para pagar custos. Porque as empresas, não é? As nem empresas, na restauração, nem em lado nenhum, não é? Nem as empresas, concorda comigo? Sim, com certeza. As empresas são criadas para gerar riqueza e redistribuir essa riqueza. E o que está a acontecer em muitas destas microempresas é que elas trabalham para pagar custos. E mesmo assim, muitas delas, às vezes, nem isso conseguem. E, portanto, a única solução é ajustar o preço. Mas... obviamente que este binómio e este equilíbrio é muito difícil. O que nós temos defendido à Aresp, e por isso, e certamente já lá vai, às propostas da Aresp, temos procurado convencer o Governo de que precisamos de algumas medidas, sobretudo ao nível fiscal, para criar ambientes favoráveis a estas empresas para poderem ter mais tesouraria, investirem mais, requalificarem-se mais e não terem que usar este estratagema de aumento de preço que vai implicar diminuição de clientes. Óbvio, não é? Há um estudo, e desculpe insistir nesta questão, mas há um estudo que conclui que Lisboa é a terceira cidade europeia com mais restaurantes com estrelas Michelin e a oitava cidade a nível mundial. E estes restaurantes estão normalmente cheios. Já temos notícias de alguns restaurantes que não estão assim tão cheios. E daí também a nossa preocupação e o alerta... é insistir um bocado nesta ideia. Não corremos um bocadinho o risco de vir a ter um cenário em que temos restaurantes muito caros e restaurantes muito baratos.
E que, no fundo, mas olha, por isso é que os problemas estão aqui um bocadinho centrados na parte intermédia do negócio. Mas por isso é que eu lhe digo que é ainda prematuro para tirarmos conclusões, porque nós temos alguns estabelecimentos, alguns associados nossos empresários, que, por acaso, atenção, que têm estrelas Michelin e que estão preocupados com a procura, que não é, de facto, a procura que era expectável. Em Lisboa e no Porto e nas principais destinos? Não tanto em Lisboa e Porto, mas noutros destinos, como, por exemplo, Santarém, é um caso desses. E, portanto, temos que ter aqui alguma cautela e temos rapidamente que intervir. É por isso que a Ares procura sempre antecipar todos estes sinais e colocá-los em cima da mesa, porque, não sendo ainda dados oficiais e ainda sendo prematuro, já são sinais, e os sinais merecem a nossa preocupação e merecem que a Aresp faça o trabalho dela, que é apresentar propostas e negociar estas propostas. Tem informação de perda de postos de trabalho? Postos de trabalho, entretanto? Ainda não, temos alguns empresários a antever essa situação, porque nós ainda estamos no mês de setembro, os receios todos começam a partir do mês de setembro, não é? O que é que vai acontecer a partir do mês de setembro? Fase baixa do turismo, não é? E aí sim, temos alguns empresários que nos dizem que provavelmente terão que reduzir equipas ou até fechar os estabelecimentos, dadas as situações em que se encontram neste momento. Portanto, por oposição, e outra contradição, uma das queixas recorrentes e tem sido feita nos últimos anos pelo setor é a falta de mão de obra. Continua a ser um problema. Continua a ser um problema. Por isso lá está as tais assimetrias e as tais dissintonias que existem, mas de facto a mão de obra continua a ser um problema crucial para estas empresas que dificilmente conseguem. Quantos trabalhadores faltam no setor da restauração? É uma pergunta que é difícil. Nós, antes da pandemia, fizemos um estudo que nos dizia que precisávamos de cerca de 40 mil trabalhadores. Essa falta não foi colmatada, foi agravada. E, portanto, andará na ordem desta grandeza, porque não foi resolvida, muito pelo contrário, a pandemia veio agravar a falta de trabalhadores no setor, como sabemos, porque alguns mudaram o mindset, preferiram trabalhar noutros setores de atividade, e nós recuperámos alguns, mas não recuperámos todos. O próprio perfil do trabalhador mudou, como sabe, a partir do momento em que perceberam que podiam trabalhar a partir de casa, muitos preferiram encontrar trabalhos que pudessem ser feitos a partir de casa, portanto, esse número não se resolve, portanto, andará nessa ordem. À luz dessa escassez de mão de obra, apesar dos problemas que identificou, como é que olham para as novas regras da imigração, entretanto postas em prática pelo atual governo, que na prática, passa a redundância, dificultam a entrada de trabalhadores estrangeiros em Portugal? Sim, nós percebemos o plano de migração dos migrantes que foi agora criado pelo Governo, porque de facto nós estávamos numa situação complicada. Houve algum facilitismo que estava bem pensado e o objetivo era meritório. O problema é que, por inércia, depois dos serviços e das burocracias associadas aos serviços, fizeram com que tivéssemos cerca de 400 mil processos que não estavam legalizados. É esse o número, não é? Que está identificado. Exato. Portanto, embora a medida fosse meritória e permitisse que, de facto, entrasse gente para trabalhar no território português, a questão é que depois os processos não eram legalizados e, portanto, isto não poderia continuar como estava. Percebemos isso perfeitamente. Agora, passar do 8 para 80 é preciso termos cuidado, porque o que acontece agora... Vamos ver, porque agora o Governo está empenhado em resolver estes 400 mil processos e vamos ver o que é que vai acontecer, não é? Agora, uma coisa é certa, nós temos aqui situações de trabalhadores que não tiveram tempo de fazer as manifestações de interesse, mas já estavam a trabalhar, já estavam a descontar, já estavam identificados na Segurança Social, que precisamos de resolver esses trabalhadores. Portanto, são trabalhadores que vão ficar, se não houver um regime transitório, no limbo, porque eles estavam a trabalhar, estavam com contratos, estavam a descontar para a Segurança Social, mas não tiveram tempo de fazer as manifestações de interesse. E, portanto, agora precisamos de resolver esses. Não é só os 400 mil que estavam por legalizar. Estes também precisam de ser resolvidos e não há um mecanismo para resolver estes, que são alguns, não é? E depois passamos a ter como a única solução ou virem com visto de trabalho ou à procura de trabalho e, portanto, com processos a serem agilizados nos consulados.
que é sempre muito difícil. Portanto, há aqui uma grande apreensão nossa. Nós já dissemos ao Governo que estamos disponíveis para trabalhar em conjunto, porque uma coisa é certa, e isso todos nós reconhecemos. O setor precisa dos imigrantes, mas eles precisam de estar cá de forma legal, precisam de estar de uma forma organizada, e depois há outra questão, que é a questão da habitação e a questão da vida digna que eles precisam de ter no território nacional. Que é um assunto para toda a gente, também para os imigrantes. Muito preocupante e que tudo isto não é de fácil resolução. Portanto, aquilo que lhe posso dizer é que estamos a acompanhar, estamos disponíveis para trabalhar em conjunto, porque uma coisa, e volto a repetir que isto é importante, nós precisamos dos imigrantes para os nossos setores de atividade, mas não queremos imigração sem que ela seja organizada, controlada. Há a questão da formação. O Governo também fez agora uma medida importante de proporcionar formação, mas é um número limitado, são abrange 1000 imigrantes e refugiados, mas é um primeiro passo. Temos que avaliar e continuar eventualmente a ver se é possível estender essa medida, porque a formação é importante. Há muitos imigrantes que vêm trabalhar e nem sequer português falam, portanto há aqui uma questão também que tem que ver com... É uma questão fundamental num setor em que se relaciona muito com o público, não é? No back-office ainda se admite, mas todas as funções do front-office é preciso que falam português. Portanto, é uma situação que nos preocupa e que nós estamos disponíveis para trabalhar em conjunto com o Governo. A Aresp avançou, como disse há pouco, um pacote de propostas para o próximo Orçamento do Estado. 25 medidas propõem, entre outras coisas, a redução da taxa intermédia de IVA de 13% para 10% ou a redução da taxa social única. O peso dos impostos e das contribuições é a vossa principal preocupação? Sim, é de facto uma preocupação imensa. Como lhe digo, as empresas precisam de ter um ambiente favorável para gerar riqueza e neste momento as nossas empresas não têm esse ambiente. São sufocadas por uma carga fiscal tremenda e aquilo que acabou de dizer são alguns dos exemplos. Questão do IVA. A questão do IVA é de alimentar justiça. Nós temos duas questões diferentes no IVA. Nós temos a questão das bebidas, leia-se, os refrigerantes e as bebidas alcoólicas que ainda estão na taxa máxima e já deviam de estar na taxa intermédia, que foi sempre o nosso objetivo e foi sempre essa a proposta inicial quando foi reposta a taxa para 13%, era para as bebidas todas, mas depois não foram as bebidas todas, foi uma parte, agora alargou-se a mais algumas, mas ainda ficaram quer os refrigerantes, quer as bebidas alcoólicas a 23%, e portanto há aqui... Isso vai para lá das questões orçamentais, até tem a ver com questões de saúde, se bem me lembro... Porque é que essas bebidas em concreto estão na taxa máxima? Mas se nós formos comparar estas bebidas a outros locais, elas até estão à taxa de 6%, portanto não pode ter a ver com questões de saúde. Portanto, está a dizer o que é vendido na restauração, é isso? Sim, estou a dizer aquilo que é vendido na restauração. Portanto, na restauração temos uma taxa de 23% para os refrigerantes e para as bebidas alcoólicas. E, portanto, esta falta de uniformização das bebidas, das taxas que se aplicam às bebidas, só cria desinformação, só cria perturbação, quer do ponto de vista do empresário, quer do ponto de vista do consumidor. Portanto, há necessidade de uniformizar e de repor também a 13% estas duas categorias que ficaram ainda a 23%. É uma das questões. E depois temos a questão do valor da taxa intermédia, que nós temos um valor de 13%, mas os países que concorrem diretamente connosco, veja-se o caso de Espanha, de Itália, de França, têm um IVA da taxa intermédia a 10% aplicado aos nossos setores, aos serviços de alimentação e bebidas. E, portanto, aquilo que nós precisamos é que haja também aqui uma uniformização desta taxa intermédia, porque são países que concorrem connosco diretamente e, portanto, para nós era importante haver esta redução que permitia o quê? Permitia criar tesouraria às empresas. Que garantia é que há que essa descida de 13 para 10 vai baixar os preços? Não vai baixar, eu não lhe posso dar garantia nenhuma. Essa pergunta foi feita inúmeras vezes quando o IVA, quando houve a reposição de 23% para 13%. E não era esse o objetivo. Foi criado um grupo interministerial que avaliou a medida, o impacto da medida. E aquilo que foi pedido na altura à Aresp e ao setor era que se criassem postos de trabalho. Foi isso que foi pedido. E tudo isto
Não é uma questão só de Portugal, porque em todos os países da Comunidade Europeia esta questão tem sido colocada e aquilo que é o principal objetivo é criar postos de trabalho e tesouraria. E foi isso que aconteceu. Se ler o relatório interministerial, está lá quantos postos de trabalho é que o setor criou na altura. Nunca teve em causa a questão da descida de preço, porque quando subiu também, quando desceu, ou melhor, quando subiu o IVA quando também, o IVA passou para a taxa máxima. Quando passou para a taxa máxima também não houve subida de preço. E, portanto, não é isso que está em causa. O que nós sempre dissemos é criação de postos de trabalho e tesouraria para as empresas, porque as empresas não têm tesouraria. E nós não queremos subvenções, nem queremos apoios financeiros, nós só queremos ter condições para gerar riqueza, que é aquilo que nos importa fazer. Portanto, essa é uma medida importante. A questão da TSU é outra questão que também é importante, porque tudo quanto são impostos que incidem sobre o rendimento do trabalho, para nós é de grande relevância, porque é um setor de mão de obra intensiva, nós empregamos muitas pessoas e a carga fiscal que incide sobre o rendimento do trabalho é muito pesada. Nós fazemos um esforço constante para fazer atualizações salariais. Não é bem um imposto, não é? Uma taxa. Uma taxa, contribuição para a segurança social. É uma coisa diferente. Sim, quando falo carga fiscal. Compreendo melhor a parte do IRS. Sim. Ou seja, quem ainda não falou. Sim. Compreendo melhor essa descida. A parte da TSU eu compreendo menos bem, vá. Sim. Nós também nos preocupamos... Ou seja, imagino que seja sempre desejo de quem paga menos, mas... Nós preocupamos-nos com a saúde financeira da nossa segurança social, como deve calcular. E é por isso até que a Aresp tem uma proposta que já fez, que salvaguarda e torna intacta todos os valores para a segurança social e para as empresas era importante que esta proposta pudesse avançar. Uma das preocupações da Aresp é aumentar não só o salário mínimo, mas o salário médio, que é uma questão que tem sido colocada em cima da mesa. Uma coisa é nós aumentarmos o salário mínimo, mas outra coisa é o salário médio do setor. E a nossa preocupação é aumentar o salário médio também. Para aumentarmos o salário médio, nós temos que incentivar as empresas a fazer o aumento do salário mínimo, não só na base, mas em todos os colaboradores da estrutura da empresa. Esse aumento, nós estamos disponíveis para incentivar as empresas até aumentarem mais do que aquilo que será a proposta do Governo para o aumento do salário mínimo. Mas esse aumento tem necessariamente que ficar isento de taxa social única. Esse aumento que a empresa fará acima do aumento do salário mínimo tem que ficar isento de TSU. E, portanto, é também uma das propostas. É uma das propostas. Não afeta nada os valores da segurança social, porque já estão garantidos pelo aumento do salário mínimo, mas as empresas farão um esforço para irmos ao encontro do aumento do salário médio, porque senão nós vamos tornar os níveis salariais todos compactados, porque as empresas não vão ter capacidade. Realisticamente, acredita que alguma das propostas da Aresp vai estar incluída no próximo Orçamento do Estado? É a nossa obrigação apresentá-las, discuti-las. Sim. A minha questão é se acha mesmo que do diálogo, que imagino que mantenham de alguma forma com o Governo. Eu espero que sim. Sabe porquê? Porque o setor da restauração e do alojamento turístico, como lhe digo, são setores determinantes para a nossa economia. E para nós continuarmos a crescer de forma sustentada e para nós continuarmos a ajudar o país e a economia, nós precisamos ter condições. E as condições que precisamos são, de facto, condições que se inscrevem nestas matérias que nós acabamos de dizer. Porque o setor não quer de todo apoios financeiros, nem subvenções, nem o que quer é ações para ele próprio gerar riqueza. Para terminar, e peço uma resposta rápida, do vosso ponto de vista, é importante haver um acordo parlamentar que viabilize o próximo orçamento do Estado ou não há drama se for chumbado? Para nós era desejável que tivéssemos um orçamento de Estado, como seria óbvio, mas vamos ver o que é que vai acontecer. Mas obviamente que preferíamos que houvesse condições para que tudo pudesse ser aprovado e que houvesse um Orçamento de Estado e que o Orçamento de Estado contemplasse algumas das medidas que a Aresp propõe. Ana Jacinto, muito obrigado mais uma vez pela presença neste Tudo é Economia. Obrigada.